Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Gloriosa paz. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Ouvintes preciosos, Davi nos dá muita experiência no tocante à vida prática e também à vida espiritual. Ele disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Atender quer dizer, nesse caso, entrar de acordo internamente com a iniquidade. Eu vou praticá-la. E, mais do que ninguém, ele podia dizer: quão triste era e quão triste é quando um homem não pode ser ouvido por Deus. Quando Deus não responde suas orações. Se eu atender, isto é, se eu entrar em acordo. O acordo resulta paz, tranquilidade, evita guerra. O desacordo, por sua vez, traz intranquilidade, lutas e guerras, porque é uma tomada de posição
em sentido contrário a alguma resistência, a algum ponto, não é? Tiremos, por exemplo, espiritualmente falando, se tudo está de acordo com o pecado numa casa, nada é refutado ali, pelo pai ou pela mãe, ou por alguém daquela família, então tudo vai bem ali. Mas quando alguém está em desacordo com o pecado, cumpre-se aquilo que Jesus disse: não cuideis que eu vim trazer paz, mas de agora em diante, 2 estarão contra 3, a casa estará dividida, e os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares. Se há uma pessoa dentro de um lar que clama contra o pecado, ela se torna em uma pessoa indesejável ali, mesmo sendo uma mãe, um pai, que põe o pão sobre a mesa. Se torna até uma pessoa antipática. Isto é certo. Mas vamos pensar um pouquinho sobre acordo. O que quer dizer concordância de sentimentos ou ideias? Harmonia, combinação, ajuste, pacto. Mas também essa palavra tem um sentido um pouco mais profundo. Conhecimento inteiro, resultante do perfeito uso e domínio dos sentidos. Isto quer dizer que você deve usar de uma maneira perfeita os seus sentidos, ter domínio sobre os seus sentidos. E a única coisa que pode operar isto é a fé na mensagem da hora, na palavra vivificada pelo Espírito Santo naquele dia. Então nós vamos ficar aqui numa bifurcação. Entrar de acordo ou ficar em desacordo? Bom, vamos definir acordo com Deus, desacordo com o diabo. Vamos chamá-lo pelo nome. Com o pecado e seus atributos, em desacordo com os vícios, com a moda licenciosa, com o pecado e seus atributos. Então é guerra, guerra espiritual. Você nota na Bíblia Sagrada a história de José, não José do Egito, mas José no Egito. José foi um tipo de Cristo. Você sabe que a mulher de Potifar, a mais alta autoridade dali, tentou deitar-se com José. Fez tudo para isso. Se José, lá no Egito, tivesse entrado em acordo com a mulher de Potifar, ele não teria chamado sobre si tamanha perseguição. Uma guerra tremenda depois. Ele rejeitou. Depois que ele rejeitou o pacto pecaminoso com aquela mulher, ela virou seu calcanhar contra ele. Antes estava amando-o tanto, e depois o seu amor virou ódio. Foi isso que aconteceu com a falsa igreja e os verdadeiros cristãos. A ponto de José ir parar no calabouço, ser preso. Veja só, mas ele não entrou em acordo com ela. Ele estava em desacordo, por isso houve divergência, discordância, desarmonia para um amor pecaminoso. Note o contraste agora. Não entrando em acordo com a mulher, que queria uma boa coisa para a carne, adultério, ele, José, estaria mantendo um perfeito acordo com Deus. Isto é, estava mantendo um perfeito acordo com Deus. Entrando em desacordo com a mulher, ele estava mantendo um acordo com Deus, mantendo um acordo de seus pais,
mantendo o princípio de Jacó. Mas pense nisso agora vice-versa, que entrando em acordo com aquela mulher, no pecado, ele estaria em pleno desacordo, em plena divergência com Deus de seu pai, com seu Deus. Agora vem a pergunta: qual é a sua preferência? Veja a reação da mulher depois que José a rejeitou. Veja a reação da religião, da igreja, quando os cristãos rejeitaram o concílio, o pacto, não entraram de acordo em dividirem Deus em 3 partes e mudarem o batismo para os títulos, ao invés de usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher matou 68 milhões de cristãos. 68 milhões somente naquela era. Qual é a sua preferência? Viver ou morrer? Morrer em acordo com Deus? Continuar vivo em desacordo com Deus? O que significa morte? Jesus disse: esse povo erra de coração. Já tem a cobiça dentro de si. Então aí há 2 lados do homem: o interno e o externo. O que de todos os modos determina a preferência é o acordo, a confissão interna da pessoa, a disposição interna que ela tem. Porque o interno, ou seja, o íntimo, o âmago, tem que entrar em acordo com o externo para se tirar a conclusão, para se definir, para aceitar ou não aquele coito, para aceitar ou não aquele crime, praticar ou não aquele crime premeditado, roubar ou não, continuar naquele erro ou não. Tem que haver um acordo íntimo com o externo, um acordo do homem interno com o homem externo, um acordo dos sentidos abstratos com os sentidos concretos, com esses com os quais você pode apalpar, pode pegar, não é? Pode olhar, pode ouvir, pode sentir, pode cheirar, pode falar, e assim por diante. Mas primeiro tem que ser um pensamento para depois ser uma palavra. Primeiro tem que ser um pensamento para depois ser um ato, uma atitude. Não é certo? De todos os modos, o externo está de acordo com o interno, sujeito à parte interna. Ele é o homem da máquina, ele é que está comandando a coisa. Por isso a religião mental, intelectual, não está oferecendo vida cristã no sentido da palavra. Porque a vida cristã é uma mudança total, é um novo nascimento. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, torna-se uma nova criatura sem voltar ao ventre da mãe. Esse é o novo nascimento que Jesus diz, sem o qual o homem não entra no reino dos céus. Porque é através dessa mudança interna que você vai controlar o homem externo. É colocando um homem de máquina que está em acordo com Deus e sua palavra. Então o homem externo, o corpo, passa a estar de acordo com a palavra. Essa doutrina que Deus quer só o coração, eu sempre digo e repito, é diabólica. Ela está levando o povo para o inferno. Não creia nisto, que Deus quer só o coração. Apresentai os vossos membros não como instrumentos de iniquidade para o pecado, mas sim como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a recomendação da Bíblia. Mas primeiro tem que ser trocado o homem da máquina. É aquilo que dirige lá dentro. Por isso é necessário uma mudança interna para que
o interno não vem a propor ao homem externo uma coisa pecaminosa. Nenhum homem está livre dos ataques externos. Mas quando a coisa parte lá de dentro, é que Jesus disse, esse povo erra de coração. Erra de dentro para fora. O pecado rodeia como um leão procurando tragar. Os embaraços e o pecado nos rodeiam de perto. Mas até isso está uma coisa externa. O que vai mandar de todos os modos é o homem da máquina. É o que está lá dentro. É que vai determinar a coisa. Se o externo aceita ou não. É necessário que haja uma verdadeira mensagem na qual esse homem interno creia, para então ter força suficiente para controlar o homem externo, os sentidos externos. Pois bem, meus ouvintes, vamos voltar ao caso da mulher de Potifar com José. A mulher de Potifar, que queria pecar com José, tinha a parte interna suja, pecaminosa. Por isso sua parte externa tentou de todas as formas fazer o rapaz pecar. Você compreendeu isso? Ela tinha a parte interna suja, imunda, pecaminosa. Por isso ela queria, usando a sua parte externa, se as mulheres pudessem pegar isso. Jesus dizendo que basta um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Se ela provocou aquilo, ela responde por aquilo no dia de juízo. Então a mulher tinha a sua parte interna suja, imunda, pecaminosa. Mas com José se deu justamente o contrário. A parte interna do rapaz era limpa, pura. Por isso não permitiu a sua parte externa cometer tal loucura, deitar-se com aquela mulher que não era sua esposa, o que significa morte. Ele tinha um perfeito uso e domínio sobre os seus sentidos. Isso tudo está envolvendo a palavra acordo. Ele tinha um perfeito pacto interno. Por isso ele tinha um perfeito uso e domínio sobre os seus sentidos. Sua parte interna só entrava de acordo com os sentidos quando aquilo combinava com a lei de Deus. A parte interna de José entrava de acordo com a sua parte externa, com seus sentidos externos, quando aquilo combinava com a lei de Deus. Haja visto que mais tarde José teve um consentimento interno que entrou em acordo com o externo, com seus sentidos, com sua visão, com seu raciocínio, e ele se casou com a moça egípcia, que é o tipo da noiva gentílica. Veja, mais tarde o seu interno consentiu uma coisa que é legal, santa, o casamento. Então casou-se com uma virgem, que viria a ser a mãe de seus filhos. Ele estava propondo internamente uma coisa santa e pura e viria a constituir um lar, sob a lei de Deus. Agora, lembre-se disso, guarde isso, fixe nisso. O desacordo com Deus traz intranquilidade, lutas, guerras, tristezas. O acordo com Deus traz tranquilidade de espírito, paz, traz saúde também, porque você entra em desacordo com os vícios e com todas as fontes de pecado que só trazem doenças e males sobre a humanidade. Mas lembre-se disso, entrar em acordo com Deus é entrar em desacordo, em guerra com o pecado, com o diabo. Mas vivendo na perdição, canta o poeta, escreve o poeta cristão, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração, oh, quantas vezes chorei, pois eu estava em desacordo com Deus, falhando os meus recursos, lutando pelos meus meios próprios. Quantas vezes chorei, como sofria, mas não sentia,
quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, entrei em acordo com Deus. Tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternais. Por quê? Entrei em acordo com Deus. Hoje caminho com Deus. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia, quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternais. Hoje caminho com Deus, vivo em constante oração, ajoelhado por Deus amado, com paz no meu coração. Hoje caminho com Deus, não quero ao mundo voltar, ao mundo escuro, triste e perjuro, que só me fez soluçar. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternas. Jesus, Senhor, me achego a ti, oh, dá-me alívio. Então agora, dispostos todos a entrar em acordo com Deus, então comece pelo seu batismo. Veja Atos 2:38 e as demais referências, que são a obediência à prática de Mateus 28:19. Se você não começar por aí, você de todos os modos prossegue em desacordo com Deus, em desacordo com a doutrina apostólica, em desacordo com a palavra de Deus. Isto quer dizer resistir a Deus. E quão dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Terrível coisa é lutar contra Deus, contra a sua palavra. Amoleça seu coração. Se humilhe, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, com paz com Deus, seu coração não te condena, começando dali, começando tudo de novo, Deus te dá paz, te dá a mão, te deu saúde e te abençoou nesse instante mediante a sua decisão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501
970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar, eu vá morar. Quão bom é a Cristo ter, oh que paz no meu ser, seu amor pode me transformar, sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar, sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Tu também podes ter a paz em todo ser, só Cristo pode sim te salvar, sim, Cristo amou a ti, dá-lhe o teu coração, Ele o aceita.